Conta a história que um homem gastou a sua vida inteira em busca de um tesouro perdido. Desde criança, quando ele ouviu essa história do seu avô, ele nunca mais teve paz. A sua vida foi focada sempre em estudar os relatos sobre aquele assunto. Até que finalmente ele tinha certeza de que sabia o local exato daquele tesouro. Então ele, sabendo que era um local de difícil acesso, ele organizou uma equipe, organizou uma expedição para auxiliá-lo. E depois de caminhar dias no meio da floresta e de ter que escalar uma montanha muito íngreme e muito perigosa, finalmente eles encontraram o tesouro. Quando aquele homem viu aquele tesouro dentro de um saco, era só sorriso. Finalmente, todo seu esforço, toda a sua busca foi coroada naquele momento. Mas ao retornar, então, um dos membros da equipe disse: vamos dividir, cada um leva um pouco desse tesouro, porque vai ficar muito pesado para o senhor, muito perigoso. Mas ele não quis dividir com ninguém, não. Ele tinha medo que eu roubasse, então ele decidiu descer com todo aquele tesouro nas costas. Mas ao descer, em dado momento ele escorregou e já estava praticamente tudo perdido quando ele conseguiu se agarrar numa raiz. Então alguém da equipe disse: Senhor, larga esse saco para o senhor se salvar. Essa raiz não vai aguentar todo esse peso. Mas ele não quis, de forma nenhuma. Aquilo que ele tinha buscado a vida inteira, ele não poderia deixar se perder. Mas infelizmente a raiz se rompeu, não suportou o peso dele e acabou perdendo a vida e perdendo o tesouro. Nessa passagem que nós vamos meditar hoje, que está no livro de Marcos 10, 17 a 27, onde a gente vê o título O Perigo das Riquezas, onde um jovem rico, um jovem que gastou a sua vida inteira dedicando-se a seguir as leis de Deus, se prostra diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, faz ali um lindo ato de fé. Aquele jovem não foi pedir nenhuma cura, não foi pedir nenhuma libertação, nem para ele, nem para ninguém, uma cura de enfermidade, não. Ele foi pedir como é que se fazia para chegar ao gozo da vida eterna. E Jesus então fala: obedece os mandamentos. E o jovem falou de uma forma muito sincera: não, mas eu já observo os mandamentos. Jesus fez ali uma espécie de uma radiografia da alma dele e o amou porque viu que ele era um homem bom, um homem que seguia os mandamentos. Porém, o que o prendia nesse mundo era o apego às coisas. Então Jesus disse: se queres ser feliz, se queres viver uma vida, ter a vida eterna, então vai e vende tudo. Dá para os pobres, depois vem e segue-me. Houve ali uma tristeza no coração do jovem e também no coração de Jesus, porque ele era muito apegado às coisas e decidiu que não podia. Santiago vai dizer, no livro na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: pois quem guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Toda ela. Não existe mais ou menos para ir para o céu. Não dá para improvisar para ir para o céu. Não dá para fazer gambiarra e ir para o céu. É tudo ou nada. Certa vez, Santo Antônio estava no velório de um homem muito, muito rico e muito mesquinho. Então Santo Antônio disse, baseado naquela palavra de Jesus: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Santo Antônio disse: o coração desse homem está dentro do cofre. Mas não quiser acreditar, vai e abre o cofre. E lá estava o coração dele, dentro do cofre. É Deus mostrando que o nosso tesouro tem que ser Ele. Sabe, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29, nessa passagem, São Paulo nos explica como ter as coisas e não ter ao mesmo tempo. Porque no nosso estado de vida, eu como casado, eu preciso ter as coisas para dar o mínimo de dignidade para a minha família, para cumprir as minhas obrigações na sociedade. Isso também é uma virtude. Poder, ou querer pelo menos, ou buscar pagar as contas necessárias no tempo certo. São Paulo vai nos dizer assim: pois de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Os que estão felizes vivam como se estivessem. Os que estão tristes vivam como se não estivessem.
Os que compram vivam como se não comprassem. Com isso ele quer dizer que a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa busca não pode estar nas coisas materiais, mas tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. E aqui então os apóstolos vão dizer, Senhor, mas é impossível aos homens se salvar. E Jesus vai falar, aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. Nada, nada. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. O camelo aqui, segundo São Beda, seria Jesus que carregou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados na agulha, na passagem estreita que é a paixão e morte de Jesus. Jesus já nos deu a salvação. Agora depende de nós, querer ou não. Depende da nossa forma, dos nossos apegos ou desapegos. É necessário as coisas materiais, as criaturas. Sim, nós fazemos parte da criação de Deus. Mas o nosso foco tem que estar sempre em Deus. Deus te abençoe. Persevere.